Cumprimento a amada igreja com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um motivo de muita alegria. Confesso que eu estou mais nervoso do que nunca. Quando a pastora me informou que eu pregaria no domingo à noite, eu quase pedi ao Senhor para ser arrebatado. Mas confesso aos irmãos que para mim é muito prazeroso estar aqui, mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. E confesso que foi muito difícil montar esta ministração. Eu pedi muito a Deus, Senhor, me dá direcionamento, pois é um encerramento de uma campanha ao qual nós tivemos ao longo do mês de junho. Deus direcionou a nossa pastora nas quarta-feiras, falando sobre transformando pedras em bênçãos. E eu falei, Senhor, como vai proceder? Já que todo mundo vai seguir uma direção, e eu vou entrar nesse mistério aí. E Deus falou, para algo novo, faça um novo. Então, ao longo das 4 quarta-feiras de junho, eu particularmente fiz algo que eu não faço normalmente, mas fui anotando a cada quarta-feira a ministração de cada um dos meus irmãos, a qual subiu a este púlpito para ministrar a palavra do Senhor. E fui anotando referências, passagens, e através disso eu fui pedindo direção a Deus, para que hoje eu esteja aqui falando o que Ele quer, sendo um instrumento para falar. Sem mais delongas, eu convido os irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Enquanto você abre a sua Bíblia, continue com seu coração aberto para receber da palavra do Senhor. Já fomos ministrados através dos louvores, e eu creio que o Senhor irá falar conosco através da sua palavra. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Amém? Façamos menção da palavra do Senhor que está escrito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oremos. Pai, te louvo e te engrandeço, porque só tu és santo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez estar ministrando a tua palavra. Senhor, que nós possamos estar com o nosso coração mais aberto do que nunca para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, fale e não te cales. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, eu queria dar um tema para esta ministração. A pedra da nova história. Como foi dito, ao longo do mês de junho, fomos ministrados com palavras direcionadas por Deus aos nossos irmãos para falar sobre bênçãos. Com o nosso texto base de lá em Gênesis capítulo 28, que temos a narrativa bíblica de Jacó, que faz uma pedra de travesseiro, e nessa pedra ele tem um sonho, a qual ele vê anjos descendo numa escada, descendo e subindo. E eu falei com o Senhor, Senhor, que eu seja direcionado conforme a tua vontade. E passamos ao longo do mês ouvindo, recebendo e aprendendo. Eu quero que você preste atenção nessa introdução, que eu prometo ser rápido e objetivo, mas entregando aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. De acordo com o dicionário Aurélio, pedra, ela consiste em um material mineral duro, sólido, da natureza das rochas. Um fragmento dela,
rocha, rochedo, lápide sepulcral. Então é algo mineral duro, resistente, forte. E ao longo da Bíblia, nós podemos perceber, analisar, que pedra vai ser utilizado para diversas situações, diversos momentos. A palavra pedra, em hebraico, ela quer dizer even. E no grego, litos. Então, no Antigo Testamento, como a sua maior parte foi escrito em hebraico, eles utilizavam a palavra even. E no grego, que é o Novo Testamento, grande parte, a maior parte do Novo Testamento, litos. Então, com isso, nós entendemos que existe uma origem bíblica por trás dessa situação. As pedras eram utilizadas de várias maneiras no contexto narrativo bíblico. E a partir daí, eu quero que você preste atenção. Em Gênesis capítulo 26, a partir do verso 15, ou todo o capítulo 26, você vai ver a narrativa de Isaac, abrindo novos poços que foram entulhados por inimigos, a qual o seu pai Abraão abriu um poço, mas foram entulhados após a morte de Abraão. Isaac tenta reabrir esses poços novamente, mas toda vez que ele abre, vão lá e tomam, vão lá e entulham. E entulho tem pedras, tem areia, tem aquela mistura toda que a gente sabe. Quem aterra quintal, precisou aterrar por causa de enchente, da chuva, sabe que é aquela misturada toda. E aí temos uma referência. Pedra também era utilizado como monumento de escrita. Moisés escreve os 10 mandamentos em 2 pedras lavradas conforme a orientação do Senhor. Pedra era utilizado como instrumento de julgamento. Você vê lá em Levíticos, a lei, Moisés, Números, Deuteronômio, textos a qual é utilizado pedra como apedrejamento em determinadas situações. Em caso de blasfêmia, adultério, era necessário apedrejar pessoas que fossem pegas nesse ato. E isso você vê em Estevão, que foi apedrejado por blasfemar contra Deus. Porque, de acordo com a lei de Moisés, se você blasfemasse contra Deus, seria apedrejado. Josué, capítulo 4, ele vai utilizar pedras para montar um monumento em memorial que o povo atravessou o Jordão para conquistar a terra prometida. Então, ele escolhe 12 homens, representando as 12 tribos, para pegar 12 pedras do rio e montar um monumento memorial para que haja posteriormente uma lembrança que o povo atravessou e conquistou a terra prometida. Em 1 Samuel 17, 40, a narrativa nos mostra Davi escolhendo 5 pedrinhas para derrotar os gigantes, utilizada como arma. Em Daniel, capítulo 6, a narrativa vai nos mostrar que foi utilizada uma pedra grande para fechar a cova dos leões, a qual Daniel foi jogado. Então, usada para tampar uma cova, da mesma maneira utilizada na morte de Lázaro. Um sepulcro aberto, põe uma pedra, botou o defunto lá e ninguém mexe. Jesus tinha uma pedra tampando o seu sepulcro. Então a narrativa nos mostra que pedras foram, ao longo da história, utilizadas de diversas maneiras. Temos aí também, se a gente para analisar a história contemporânea, a idade da pedra lascada, a era da pedra, aí nós temos uma referência dos Flintstones, que era lá do tempo do Homem das Cavernas. Mas pedra também, na Bíblia, é utilizada como simbolismo de endurecimento. Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Eis que tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Momentos em que nossos corações estão endurecidos, enrigidos, sendo que não consegue ser atingido pelo perdão, liberar o perdão, o nosso coração endurece, se torna uma pedra.
E isso, o Senhor, na Bíblia, vai tirar esse coração de pedra e dar um coração de carne, para que possamos estar sensíveis ao Espírito Santo. E tem um texto que Jesus vai dizer, nos diz melhor, que ele era a pedra angular. E eu, como um bom curioso, fui pesquisar o que era pedra angular. A pedra angular nada mais, nada menos que era o início de uma grande construção. O início de uma grande história. Jesus era a pedra angular, porque ele era o início de uma nova história para a vida da igreja. Ele se tornou o início de uma grande evolução do cristianismo, de uma nova história. E ele era como considerado a pedra de tropeço para muitos, porque ele estava estabelecendo uma nova era. Mas, diácono Mauro, você falou de pedras ao longo do contexto bíblico e o nosso texto. Eu quero que você redobre um pouco mais a sua atenção. João estava na ilha de Pátimos, exilado por estar pregando o evangelho, pregando as novas. E lá ele vai ter, você conhece o texto, o livro, a história, ele vai ter visões, revelações. E no capítulo 2, a partir do verso 12, temos aí a carta direcionada à igreja de Pérgamo. Você vê, ao longo da narrativa, foram 7 igrejas que receberam 7 cartas. Cada uma tendo uma exortação, um consolo. Uma delas só foi elogiada. As outras 6 tinham os seus elogios, mas também precisava tomar um posicionamento. Porque era necessário um novo posicionamento. Com isso, a igreja de Pérgamo, ela recebe essa exortação, mas é dado um consolo. Quem tem ouvidos, ouça. Isso, no livro de Apocalipse, você vai perceber que em toda a maior parte, você vai ver que o Espírito está dizendo às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Tanto que o livro termina que o Espírito e a noiva dizem, vem. No nosso verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. João, ele estava dentro de um contexto greco-romano, numa situação onde a Grécia Antiga, Roma, estava com muita força, muito poder. Então, toda a narrativa é baseada no seu contexto cultural. Para quem gosta, você vai perceber que tudo tem um contexto cultural. A palavra de Deus ela é infalível, inerrante, insondável. Mas é o curioso que Deus dá o contexto cultural dentro das Escrituras. Para a gente não ficar preso a só o que está escrito, mas entender o porquê foi escrito e o para quem. Então, quando o apóstolo João vai escrever a igreja de Pérgamo, ela era uma igreja localizada em um território na Ásia Menor, em um território muito contrito, muito pesado. E ele diz, ao vencedor darei o maná escondido, e darei uma pedrinha branca, e nessa pedrinha um novo nome. O que é essa pedrinha branca? Por que ele fala dessa pedrinha branca? Na Grécia Antiga, era normal todo vencedor ganhar uma pedra branca, simbolizando que ele conseguiu, que ele chegou, que ele venceu. Ele venceu uma disputa, ele venceu o torneio, ele chegou porque ele almejou, porque ele teve força, porque ele teve, ele teve a audácia de fazer aquilo que ninguém estava mais fazendo. Então, na Grécia Antiga tinha esse simbolismo de ganhar uma pedra branca, uma pedra lisa, branca, representando que era um prêmio. E aí a gente entra. Será que a gente vai receber este prêmio?
ao longo, entendemos que precisamos tirar pedras de empecilho da nossa vida, da nossa saúde, pedras de empecilho no nosso ministério, pedras de empecilho na nossa família, pedras de empecilho em nossas vidas. Para quê? Por que devemos remover essas pedras? Isaac cavou um novo poço porque estavam entulhando. Será que você cavou um poço e deixou com que pessoas jogassem entulhos, pedras, para você não mais sonhar? Será que você deixou ser morto e botar uma pedra impedindo que os seus sonhos saíssem para fora? Será que você deixou que pedras fossem armas de julgamento contra você, ao ponto de te apedrejarem? Tem um ditado no mundo aí fora que só tacam pedra em árvore que dá bom fruto. Isso aí, de olhar num contexto bíblico, a Bíblia nos diz que uma árvore, ela tem que dar seus frutos bons. E se ela não está dando fruto, ela é arrancada, os galhos, para que haja novo fruto. Será que você tem deixado pedras te atingirem de tal maneira que você abriu mão? Eu não vou. Estevão, ele foi apedrejado, mas teve uma visão maravilhosa. Daniel estava na cova dos leões porque ele não negou ao seu Deus. Lázaro morreu, ficou morto durante 4 dias, porque precisava de uma voz para remover a pedra. Jacó deitou, usou de travesseiro, para que ele se tornasse a grande nação. Porque a partir dali começa uma nova história na vida de Jacó, quando ele deita e tem aquele sonho. E tudo começou, toda a história, a nossa história como cristão, começou só porque Jacó deitou numa pedra. Se ele não tivesse deitado, não saberíamos se estaríamos aqui. Deus utilizaria também de outras maneiras, porque o nosso Deus é assim. Ele utiliza de várias situações, mas ele se utilizou do momento de cansaço de um homem que estava fugindo para mostrar as maravilhas. E aqui, em Apocalipse, que é o final da nossa história, Deus revela para João uma pedra. Eu darei uma pedra. E nessa pedra vai ter um nome. E esse nome só você vai saber. Porque este é o seu maior troféu. A nossa corrida, a nossa jornada como cristão é como uma maratona. O atleta ele vai se preparando ao longo dos anos, dos meses, dos dias, para fazer aquela corrida, aquele jogo, o que for, dependendo, ele vai se preparando. E o cristão não é diferente. O apóstolo Paulo faz essa menção, utilizando dos Jogos Olímpicos, para mostrar que a vida do crente é igual aos atletas. Que a gente corre, se prepara, busca, cai, tropeça numa pedra, levanta, tenta de novo. E a vida do crente é isso. É se preparar. Porque se você não se preparar, esta pedrinha branca, você não vai receber. Por quê? Você precisa estar em ligação, em caminhada, se preparar. Ah, mas é difícil, mas ninguém disse que seria fácil. Mas existe um prêmio para quem chega lá. Existe um prêmio para quem deseja, do fundo do coração, chegar lá. Uma pedra. Mas uma pedra, sim, uma pedra. Pelo incrível que pareça, é uma pedra que vai mostrar que você venceu. Com todas as dificuldades, com todos os seus problemas, com todas as situações adversas da sua vida, você venceu. Você está apto a receber essa pedra. Mas o que eu faço? Bíblia, oração. A vida do crente, a jornada é essa. Você tem que fazer, como costume dizer, o básico de ser cristão é ler a Bíblia, orar e se santificar. Se separar.
Porque para você receber aquilo que você tem esperado, para você receber aquilo que você tem como promessa, porque aqui é uma promessa, se está escrito, é uma promessa. Você tem que se preparar para receber essa promessa. Abraão se preparou durante anos. Ele não entrou, mas a sua geração entrou na terra que foi prometida. Jacó, Isaac, Jacó, todos eles se prepararam, os patriarcas, para este momento. E é este momento que eu quero que você chegue. Eu quero te ver recebendo essa pedrinha. Eu quero ver chegar lá e ver você receber essa pedra com um novo nome, uma nova história, uma nova vida. Mas para isso você precisa se preparar aqui. Você precisa mudar os seus hábitos aqui. Tirar as pedras de tropeço. As pedras que te impedem de viver uma vida ministerial de verdade. Deixar a multidão que vai contra você, porque a multidão se levanta para ir contra. Mas prestar atenção na promessa. Se focar na promessa. Muitas das vezes, a gente, por causa da vida, a gente deixa de focar na promessa. Ah, está tão longe. Está mais perto do que a gente pode imaginar. Ah, mas eu escuto que Jesus está voltando nele. Meu amor. E a gente vai continuar escutando. Porque se foi dito, vai acontecer. E como igreja, a gente tem que entender que existe uma jornada. Para que a gente possa falar igual Paulo. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Mas você só consegue combater o bom combate quando você se reveste. Quando você se separa. Quando você traça uma jornada de vida. Porque é simples, mas ao mesmo tempo difícil. Eu sei como é difícil. O ser humano, nós como seres humanos, é muito difícil mantermos na santificação. É muito difícil, não é fácil. Domingo passado eu até estava brincando. Falei que tinha hora que eu queria chutar um pau de ser como todo mundo. Ser uma simples pessoa. Sentar e assistir o culto e ir embora. Mas quando a gente entende o nosso chamado, não dá para só sentar, assistir o culto e ir embora. Aquilo fica incomodando. O Espírito Santo nos incomoda. Porque ele sabe onde a gente tem que estar. Onde a gente vai chegar. E o que a gente vai receber quando chegar lá. Mas muitas das vezes, a gente tampa os ouvidos, fecha os olhos e segue sem rumo. Achando que vamos fazer sucesso. Eu disse uma vez para uma amiga minha que o cristão ele não faz sucesso fora da presença. Ele tem um sucesso de fachada. Está indo tudo bem, mas pode ter certeza que está faltando alguma coisa. O cristão ele só tem um verdadeiro sucesso quando está na presença, quando está diante do altar, reconhecendo que Deus que está conduzindo a ele ao caminho da vitória, ao caminho de receber a pedra branca. A pedrinha que vai mudar a nossa vida. A pedrinha que vai mudar a nossa história. Porque a partir daí, nós entendemos que se eu cumpro o que está aqui, eu vou chegar lá. Eu vou poder dizer, combati o meu bom combate. Acabei a carreira e guardei a minha fé. É esse que é o nosso objetivo como cristão. Caminhar, correr em busca da nossa salvação. Correr em busca daquilo que o Senhor prometeu para nós. Daquilo que a gente tem como promessa. É corrida. É uma corrida. Todo mundo vai chegar. Uns vão chegar mais cansados. Uns vão chegar abatidos. Mas o objetivo é chegar. Independente da maneira que você passe. Mas você tem que entender. Eu vou chegar. Eu quero chegar. Eu tenho que chegar. Eu preciso receber essa bênção. Eu preciso receber essa pedra. Eu preciso ter um novo nome. E o curioso é que a gente vai receber uma pedrinha com um novo nome. E o que aconteceu com Jacó? Ele deita, tem um sonho. E na volta para casa, para se reconciliar com seu irmão, Deus dá um novo nome para ele. Porque aqui eu conheço diaconisa Jéssica, diaconisa Liliane, pastor Joey, pastora Lúcia, pastor Bel.
Mas lá não vai ser mais Jéssica, Liliane, Bel, Joy, Lúcia. Terá outros nomes, porque a nossa história como seres humanos, ela termina aqui. Mas lá, uma nova história, um novo nome nós iremos receber. E esse é o nosso objetivo, receber esse novo nome. Receber essa nova história. Eu quero ter o meu nome mudado. Eu quero. Mesmo que eu sofra, vou utilizar até de um trecho de uma... Mesmo que eu sofra, que haja lutas. Mas eu quero chegar lá. Porque eu quero receber o meu troféu. Eu quero receber aquilo que o Senhor me prometeu. Porque Ele é fiel para cumprir. Mas você tem que ser como um atleta. Não desista. Não pare no meio do caminho. Não coloque a mão no arado e olhe para trás. Não. Não dê uma de mulher de Ló. Ah, sentiu falta de Sodoma e Gomorra. Não olhe para trás. Se o Senhor manda, avante. É avante. Sabe por que é avante? Porque lá na frente que está a nossa vitória. É lá na frente que está a nossa maior vitória. Nós almejamos, como seres humanos normal, ter uma estabilidade, uma casa. Mas eu espero que, como cristãos, filhos de Deus, nós almejamos ter o nosso nome no livro da vida. A minha maior preocupação é saber se o meu nome vai estar escrito lá. E a minha oração nesta noite, e eu creio que é a oração dos nossos pastores, dos nossos líderes, que o nosso nome esteja escrito lá. Porque não é fácil ser crente. E eu vou te dizer, vou ser muito sincero, a tendência é só piorar, tá? É só piorar. Mas é aí que a nossa história vai se tornar mais forte. Porque será no momento de grande luta, de grande situação, que vai acontecer o que nós esperamos, a vinda de Cristo. Então a gente tem que permanecer, perseverar, persevere até o fim e dar-te a coroa da vida. Persevere. Não deixe que as pessoas digam ao contrário, que você não vai conseguir, que você não pode. Já foi época que diziam que a gente não podia. Podemos sim. Estamos aqui adorando e buscando para que o nosso nome esteja gravado no livro da vida, sim. Porque é lá o meu maior troféu. Olhar. Eu tenho um sonho de chegar lá no céu e a primeira coisa é falar, Deus, Moisés podia ter entrado. Ele podia ter... Foi uma rocha só. Sentar com Abraão, ouvir as histórias. É isso que eu almejo. Ver o meu mestre face a face. A beleza do meu Senhor. Mas para isso, é aqui que começa a nossa trajetória. A nossa preparação. A nossa linha de partida começa aqui. Pulando as pedras de tropeço. Tirando elas do caminho. Caindo, mas levantando. Caindo, mas levantando. Porque querendo nós, a gente vai cair, nós não somos perfeitos ao ponto, assim, vamos cair. Mas o ruim é ficar prostrado. Cair. Abraão mentiu. Isaac mentiu. Jacó trapaceou. Os patriarcas mandaram o seu irmão como escravo. Você tem uma história que todos eles caíram. Paulo, o grande teólogo do Novo Testamento, era o maior perseguidor. Se tornou o homem mais letrado, com um vasto conhecimento revelado por Deus. A questão não é cair. A questão é você cair e ficar caído. E querer ficar caído. Porque ainda tem o pior, querer ficar caído. Ah, eu caí, vou ficar aqui. Não é? Caiu, ficou aí? Não. Cai, levanta, pede perdão. Nosso Deus, Ele é infinito em nos perdoar. Ele é infinito. Porque Ele sabe aonde que a gente tem que chegar. E Ele nos disse, e Ele nos prometeu, ao vencedor, eu darei o direito de comer do maná que está escondido. E uma pedra, com um novo nome e uma nova história. Para que você caminhe nas ruas de ouro, contemple, estejam todos nós reunidos. Mas para isso, a linha de partida é aqui. Buscando, se separando, entendendo que lá na frente tem algo grandioso para te esperar. Eu convido a igreja a se colocar de pé. O Ministério de Louvor. E entenda que existe um troféu te esperando. Existe um troféu. E esse troféu
é o seu nome no livro da vida, com uma nova história, com um novo começo. Aleluias. Antes do Ministério de Louvor cantar, queria que você abaixasse as suas cabeças. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nessa noite eu quero te louvar, porque eu sei, Senhor, que durante esse mês entendemos que existem pedras que precisamos tirar. Existem pedras que precisamos tirar dos nossos caminhos para chegar lá, para chegar aonde o Senhor nos prometeu, a cidade santa, a nova Jerusalém, e receber uma pedra com um novo nome, para que inicie uma nova história em nossas vidas, onde nós vamos cantar eternamente: Santo, Santo, Santo. Pai, mesmo que seja difícil aqui, eu te peço, fortaleça o caminhar dos teus filhos, fortaleça o caminhar da tua igreja, fortaleça, Senhor, a mente, blinda a mente com qualquer pensamento de retroceder, qualquer pensamento de largar aquilo que o Senhor confiou a cada um dos teus filhos. Que possamos, Senhor, ser como um vaso, pronto para nos quebrar nas suas mãos, para que o Senhor venha nos refazer e continuar esta caminhada até chegar ao destino final. Pai, toma-nos em nome de Jesus. Amém e amém.